Para falar de filosofia, eu acho que é importante a gente começar com a pergunta, né? Filosofia, perguntas e que filosofia ensinar. Essa é uma pergunta que permeia todos os documentos, quando a gente começa a pensar em documentos oficiais, lá nos PCNs de 1998, logo depois da publicação da LDB em 96, a gente encontra uma orientação onde é dado para a gente o caminho de ler textos filosóficos de modo significativo e de ler de modo filosófico os textos de diferentes estruturas e registros. A gente pode reconhecer essa mesma comanda em outro documento publicado, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, no ano de 2006. Então, a partir da BNCC e das diretrizes curriculares, o campo filosófico ele é composto pelas áreas, né, de história de filosofia, metafísica, ética, epistemologia, política, enfim, isso sempre aparece como um dos caminhos e isso não foi deixado de lado nas comandas anteriores dos outros documentos orientadores e isso acabou sendo ampliado no ensino de filosofia para indagações contemporâneas que tratam do tema da justiça, da solidariedade, da autonomia, da liberdade, da ética, enfim. Nesse sentido, então, a filosofia, nos textos e nos contextos, ela vai atuar com a sua expressão rigorosa. Ela vai procurar atuar entre o mundo que nós queremos e o mundo que nós construímos cotidianamente. A filosofia vai buscar articular saberes, trazendo questionamentos, propondo a construção de argumentos e de pensamentos. Tudo isso ela vai fazer articulada com a história, com a geografia, com a sociologia e com as demais áreas de conhecimento que subsidiam a BNCC e o currículo paulista. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor como é que tudo isso está acontecendo, o Emerson vai explicar para a gente como é que ficou o nosso organizador curricular e vai convidar vocês para opinarem nesse processo, porque a gente precisa muito saber a opinião de vocês de como é que ficou essa construção para a gente tentar aprimorar tudo isso. Passo a palavra, então, para o Emerson, que vai explicar para a gente o organizador curricular. É isso mesmo. Como eu falei sobre sociologia em relação às categorias da Base Nacional Comum Curricular, essas são as categorias presentes na BNCC, que eu acabei comentando quando falei de sociologia, que são tempo e espaço, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho, território e fronteira. Essas categorias, elas orientam para uma contextualização, como eu já disse, não é? E ainda tem um sentido de aprofundar tudo que os estudantes já viram lá no ensino fundamental, questões, temas, problemas, enfim, que estão vinculados com a área. Por exemplo, o Sérgio falou sobre risco e redução de desastres, né? Isso é um tema que eles veem lá na educação, no ensino fundamental e se amplia no ensino médio e é nesse sentido que as categorias elas ajudam o trabalho de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, de fomentar e desdobrar esses objetos, esses temas, essas questões que os estudantes já viram no fundamental e muitas vezes trazerem novos, porque também, ainda que objetos da filosofia e da sociologia estivessem presentes lá no ensino fundamental, quando o estudante fez essa etapa, agora, filosofia e sociologia não estavam lá, mas agora sim. E nesse sentido, as categorias da base, elas ajudam muito mesmo a pensar o trabalho contextualizado e em área, mas ao mesmo tempo, como eu já
disse, e eu reitero isso porque, como a Clarissa falou, isso pode gerar alguma polêmica. Os 4 componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão presentes no currículo, que ora está em consulta, individualmente, mas ao mesmo tempo contextualizadamente. Dessa forma, nosso trabalho se iniciou a partir das categorias. Nós pegamos todas as competências e habilidades que seriam trabalhadas nessas 1.800 horas e procuramos encaixar nessas 4 categorias que eu citei, que nós vimos na lâmina anterior. A princípio, a nossa ideia era que todas as competências e todas as habilidades aparecessem, independentemente de ser ou não fluido isso, né? Ainda que a gente tivesse que forçar a presença delas dentro das categorias. Mas nós começamos a fazer o trabalho e começou a ficar muito amplo, muito grande. Lembrando que as 1.800 horas não são só de ciências humanas, são das outras 3 áreas, né? Matemática, linguagens e natureza. Então, as 1.800 horas não estavam reservadas só para nós. Não adiantaria nada a gente inchar o currículo de ciências humanas e sociais aplicadas com todas as categorias, todas as habilidades, aliás, com todas as competências e habilidades dentro de todas as categorias que se desdobram em objetos de conhecimento, as habilidades se desdobram em objetos de conhecimento, e depois a gente não tivesse como dar conta dentro do tempo previsto para a área. Então, nós refizemos o movimento. Nós começamos a organizar as competências dentro das categorias de forma mais fluida. A gente observava, por exemplo, a categoria tempo-espaço, olhava a competência que tivesse uma relação mais intricada, dinâmica, fluida mesmo. Dentro da categoria a gente colocava lá as habilidades dessa competência, da competência que a gente achou que ficaria melhor ali. Nem todas. E a gente foi fazendo esse movimento. A partir deste movimento, a gente conseguiu atender à disposição de todas as competências, todas as habilidades dentro das categorias, ou seja, na área de ciências humanas e sociais aplicadas, os estudantes verão e desenvolverão todas as habilidades, consequentemente, depois englobarão essas habilidades em outras categorias, com outros elementos que compõem a competência, como, por exemplo, mobilização de conhecimento, que podem ser conceitos, procedimentos, habilidades, práticas, as questões das atitudes, dos valores que são a competência, né, somadas à habilidade. E, inclusive, competência e habilidade não são elementos novos para nós. Desde a implementação de São Paulo Faz Escola, do currículo proposto pelo São Paulo Faz Escola, a gente está trabalhando com competência e habilidade. Então, isso não era tão complexo assim. Desta forma, a gente garantiu a presença de todas as competências, todas as habilidades dentro das 4 categorias. Os objetos de conhecimento se desdobram a partir das habilidades, e é esse o recorte que nós estamos propondo na consulta pública. De repente, nós, professores, ou todos nós, né, que fizemos essa consulta, podemos entender que aqueles objetos propostos possam não ser interessantes naquele momento, naquele lugar. Então, é agora a hora de a gente olhar para este currículo e propor, pensando na dinâmica da escola, na dinâmica da sala de aula, na dinâmica do próprio estudante dentro dessa área que é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Este aqui é um exemplo. Nós temos uma coluna para competência, habilidade, categoria e objetos de conhecimento. Dentro da categoria tempo-espaço, a gente propôs a competência 1 e a habilidade 1, que está lá presente na base, para a formação geral básica.
Deste movimento, a partir da competência 1, a habilidade 1, a gente propôs esses 4 objetos de conhecimento. E é bastante interessante ressaltar aqui que, ainda que a gente enxergue nestes objetos de conhecimento os componentes curriculares, não é necessariamente preciso que nós trabalharemos em história o primeiro, por exemplo, lendo História, Memória, Cultura, a produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África, narrativas na relação entre presente e passado. É como a Érica acabou de falar, explicando a presença da filosofia neste currículo. Eu posso ler filosoficamente todo esse movimento em conjunto com a história. Assim como a sociologia pode pensar as implicações sociológicas dentro desses objetos desse objeto proposto, bem como a geografia. E isso vale para os outros abaixo, não é? Desta forma, nós garantimos a especificidade dos componentes, mas, ao mesmo tempo, que estamos trabalhando de forma contextualizada esses objetos do conhecimento. Então, é bem claro de a gente dizer que essa organização, ela garantiu para nós, essa opção que nós fizemos para organizar as competências, habilidades dentro da categoria que desdobraram em objetos de conhecimento dentro de uma afinidade. Ou seja, se a gente olha para os objetos de conhecimento e olha para a categoria tempo e espaço, o que eu acabei de ler aqui tem tudo a ver com tempo e espaço. Então, o conhecimento, ele se volta, os objetos do conhecimento, ele se volta para essa relação proposta por nós, dentro de categoria, competência, habilidade. E dessa forma a gente consegue atender o desenvolvimento da habilidade por parte dos estudantes, facilitando a sua interação com essa habilidade desenvolvida com outros objetos de conhecimento, inclusive de outras áreas. E, nesse sentido, a gente entende que garante a especificidade, ainda que, quando lermos o objeto de conhecimento, não consigamos enxergar claramente os 4 componentes curriculares, mas a gente garante a especificidade deles e, o mais importante, pensando nesse ensino médio contextualizado dentro de áreas, a relação dos componentes curriculares entre eles, dentro da área, e ampliando para além da área. Mas isso a gente vai conversar com o professor Damiati agora, que vai prosseguir a VC falando dos itinerários formativos. Obrigado, Emerson. Vou falar um pouquinho dos itinerários formativos, né? Os itinerários formativos têm como objetivo consolidar e aprofundar os conhecimentos, né? Para preparar os estudantes para os desafios no mundo do trabalho e da cidadania na contemporaneidade. E aprimorar a formação ética, além de promover uma postura ativa frente aos conhecimentos científicos, filosóficos e da produção artística e literária. No próximo slide, a gente tem lá os eixos que foram pensados, né, para essa questão dos itinerários formativos. Então, a gente tem o eixo lá, investigação científica, né, que tem o objetivo de ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e ampliando o conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas do conhecimento, né? Então, essa sociedade hoje, né, precisa disso, porque os estudantes eles precisam cada vez mais do conhecimentos e habilidades que permitam, né, ele acessar, selecionar, processar, utilizar vários dados, né, de diferentes assuntos. Então, isso foi pensado na hora de fazer os itinerários formativos. Outro eixo lá é a questão do processo criativo, né?
que a gente procura lá expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associado a várias áreas do conhecimento, né? Também a sociedade contemporânea é pautada pela criatividade e pela inovação. Então, é muito importante desenvolver isso nos nossos estudantes, né? Outro eixo que a gente trabalhou foi a mediação e a intervenção social, sociocultural, né? Que é a questão de ampliar a capacidade dos estudantes também de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas do conhecimento para realizar projetos, né, que contribuam, né, com a sociedade e o meio ambiente, né? Então, os estudantes eles precisam, né, se apoiar de conhecimentos, habilidades, né, que permitam atuar, né, como agentes de mudança da nossa sociedade, para transformá-la numa sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. Outra questão também é a questão do empreendedorismo, né, que é expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, né, para empreender os seus projetos produtivos, articulados sempre com o seu projeto de vida. Então, os alunos, a partir desse ano, estão tendo o projeto de vida em todas as séries, né, na nossa rede, né? Então, o empreendedorismo vai ser trabalhado, né, desde esses momentos até o ensino médio. Tá? E aí foi estruturado, né, no próximo slide, a gente tem uma ideia lá de como está estruturado isso. O organizador, né, curricular do itinerário formativo está estruturado no eixo estruturante, na habilidade específica, lembrando que a gente não alterou nenhuma habilidade da base, nós utilizamos as habilidades que estão lá na base, né? E os pressupostos metodológicos, né? Que não são metodologias, né? Mas considerações fundamentais sobre os aportes, as ferramentas educativas que podem ser consideradas mediante uma perspectiva de autonomia e dos diferentes interesses dos alunos, né? Então, tem um exemplo no próximo slide, tem um exemplo de como está o organizador. Então, a gente trabalhou com um organizador de ciências humanas, somente, né? Umas ciências humanas sem uma relação com outras áreas. E também tem um outro exemplo que vocês vão encontrar lá no documento da consulta pública, um organizador que a gente fez um estudo, né, de como trabalhar, por exemplo, com a área de ciências da natureza, tá? Então, é bem interessante essas relações que a gente buscou. Sérgio, Oi? Desculpa te cortar, sempre acaba sendo em você, desculpa, segura aí seu pensamento, mas nós estamos com um problema técnico, que o link das perguntas parece que não estava funcionando, e nós tivemos que rever esse link. A gente vai abrir um espaçozinho na sua fala, me desculpa, mas é importante, para colocar na tela o endereço novamente, para que as pessoas possam enviar as suas dúvidas e assim a gente conseguir responder. Se não dermos conta de responder tudo hoje, depois nós respondemos, mas vai ficar aberto aí esse link para que os ouvintes mandem as suas questões. Ok? Pronto, Sérgio, pode continuar, desculpa. Eu já estava terminando a minha fala, eu ia só ia completar, né? Estava terminando a minha fala, que é interessante participarem da consulta pública, porque algumas relações aqui que a gente não viu no pressupostos metodológicos que a gente colocou aí no organizador, possam aparecer aí depois da consulta pública, né? Então, olhando de fora, assim, as pessoas podem ver coisas que a gente não viu, né? Então, é importante a participação, tá? Eu agora vou passar a palavra para o Ed, né? Que também vai falar um pouquinho de como vão ser os itinerários formativos, tá? Ed, com você. Bom, voltando então. Valeu, Sérgio, obrigado. Dentro dessa perspectiva, né? Aqui a gente não tem a condição
específica da área, mas a gente tem, então, os organizadores curriculares dos itinerários formativos em uma perspectiva por diferentes arranjos curriculares. É aquilo que eu havia dito anteriormente, né? É a condição de que todas as áreas, todos os componentes curriculares, eles se falam, eles se comunicam, como já foi explicitado pela Érica, pelo Emerson e por todos, né? Então, os itinerários formativos é a parte flexível do currículo, porque eles serão ofertados por meio de diferentes arranjos curriculares. Os itinerários formativos, nós temos à esquerda as 4 áreas de formação geral: ciências humanas, sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Quando nós, enquanto equipe de ciências humanas, pensamos nas possibilidades desses itinerários formativos, é esse quadro que está exposto aí, né? Então, a gente está falando 4 possibilidades de itinerários formativos para a área de ciências humanas. Ciências humanas trabalhando com linguagens, com matemática e com ciências da natureza. Mas, como o movimento ele é muito difícil de ser feito, a gente precisa que todo mundo participe da consulta pública com o intuito de darem um olhar para talvez outros desdobramentos que a gente possa ter quando a gente não conseguiu enxergar isso, né? Lembrando que é um movimento da rede para a rede, porque somos todos professores. Isso é de suma importância. A participação dentro da consulta pública é de suma importância, porque talvez os outros olhares, né, de quem está de fora nos abre outros horizontes para que a gente possa pensar, inclusive, em outras possibilidades de itinerários formativos, tá? Então, fica aqui o meu muito obrigado dentro desse processo. Eu vou voltar a palavra para a coordenadora Tânia e quero imensamente agradecer a participação de todos, mas insistindo de que a participação na consulta pública é de suma importância, lembrando que é um documento da rede para a rede, tá bom? Tânia, com você. Olha, obrigada. Eu acho que nós conseguimos fazer uma contextualização bem aprofundada de todo esse percurso, né, que nós trilhamos até agora, e ainda existe muito caminho ainda pela frente. Só que, assim, esse caminho só vai ser trilhado daqui para frente com mais energia, com mais segurança, mediante a participação da rede, né? Esclarecendo que este currículo é um currículo de sistema. E isso explica um pouco o fato de alguns colegas estranharem o fato de não estar lá dentro dos objetos de aprendizagem o nome filosofia, geografia, história. É que nesse primeiro momento, né, a equipe de ciências humanas, só reforçando, né, ela fez essa escolha de uma integração para esse currículo que, num primeiro momento, é um currículo de sistema. E nós estamos, assim, a nossa escolha não foi uma escolha particular, uma escolha individual, de 5 ou 6 pessoas, mas está amparada nas diretrizes curriculares nacionais, como já foi citado no primeiro momento, né? Então, neste primeiro momento, ele vai ter essa cara. Ele vai ter outra cara para o currículo da rede estadual? Né? Isso depende de toda essa participação, né, de todos os envolvidos, né? Bom, essa foi a primeira. Por favor, fale, Helena. Antes de você passar para as perguntas e concluir a sua fala, eu gostaria de pedir, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, que quando forem entrar para fazer contribuir com a consulta pública, eu volto a dizer, muitas pessoas estão ficando só no questionário, não estão acessando o documento. Então, o questionário não é a consulta pública, precisa terminar o questionário, que são, acho que, 5 ou 6 questões, e aí dá prosseguimento, porque aí sim eles terão acesso ao currículo, onde está lá todo o documento, e eles vão poder entrar tanto na introdução como na especificidade da sua área. Ele pode escolher aonde ele quer contribuir. Então, por favor, atentem-se a isso
e se vocês conseguirem passar essa informação adiante, também é bem importante, tá, Tânia? A gente está dia a dia como é que está sendo essa contribuição, o número de contribuição, e os dados estão nos mostrando que as pessoas estão parando no questionário. Ah, certo. Então, né, recado dado, por favor, não parem no questionário, porque nós precisamos que vocês leiam essa primeira versão do currículo, né? Então, finalizada aqui, a gente já está um pouco adiantado no horário, mas eu gostaria de ler algumas questões. Tudo bem, Helena? Sim, Tânia, só fique atenta para o tempo, que nós já estamos 10h20, e o nosso tempo seria às 10 horas, ainda tem as perguntas. Ah, mas se a gente não fazer umas perguntinhas, não tem graça, né? Não tem, temos que fazer. Vamos lá. Bom, primeiro... É a melhor hora, Tânia. Primeiro eu gostaria de agradecer todos aqueles que encaminharam questões, reforçando, todas deverão ser respondidas, ainda que não nesse momento, pela pressa que nós temos aqui, mas todas serão respondidas, né? E assim, eu vejo que as perguntas foram muito generosas, né? A gente esperava um pouco outros tipos de perguntas, mas vocês foram muito generosos. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu vou ler vai ser a do Jefferson, né? O Jefferson da Diretoria de Ensino Sul 1. Quero parabenizar toda a equipe de Ciências Humanas pelo trabalho realizado. O trabalho é difícil e vocês estão elaborando com maestria. Ai, gente, obrigada. Pode esclarecer sobre os pressupostos metodológicos? Muitos apresentam dúvidas. Quais comentários e sugestões seriam mais importantes nas avaliações dos professores de ciências humanas e coordenadores na consulta pública para análise de vocês? Jefferson, obrigada pelas palavras generosas. E sobre os pressupostos metodológicos, eu vou começar a falar e depois, se um dos redatores se sentir à vontade para complementar, vai ser bem interessante. Bom, os pressupostos metodológicos que estão ali nos itinerários formativos, ele não tem a intenção, como já foi apresentado aqui pelo Sérgio, né, se não me engano, ele não tem o sentido de ser uma metodologia, né, faça isso nesse momento, faça aquilo naquele momento, não, principalmente porque a base e todos os documentos orientadores desse novo ensino médio, ele não admite esse tipo de postura, né, essa flexibilidade não é só uma flexibilidade no itinerário, do estudante poder escolher o seu percurso de acordo com o seu projeto de vida, né? E também mediante as condições da rede, é claro. Mas ele também tem o sentido de propor ao professor, nas suas atividades diárias, lá no itinerário formativo, que ele olhe para um contexto um pouco maior, né? Então, quando ele for fazer o trabalho dele, estabelecer os planos de aula, que eles sejam, que ele veja, né, o projeto da escola, qual é o projeto da escola, qual é o perfil dos estudantes que escolheram aquele itinerário formativo, quais temas estão, assim, gritando, fazendo sentido naquele momento para os estudantes, qual é a relação que tem com aquele momento inicial, com a parte comum, né, que são as 1.800 horas, porque lembrando, né, o ensino médio e o ensino fundamental, eles tentam fazer um caminho mais ou menos harmônico, né, na educação básica, então não há uma ruptura, né, há sempre aprofundamentos, aprimoramentos e também essa perspectiva do estudante. Então, os pressupostos metodológicos, eles não são a metodologia, que isso fique bem claro, mas ali no documento ele está com alguns pontos de atenção, né, que na hora dos itinerários formativos não podem ser esquecidos, tá certo? Alguém quer complementar essa primeira questão, essa primeira resposta, na verdade? Posso falar um pouquinho? Por favor, Ed. Então, se nós pensarmos nos pressupostos, né, metodológicos, a gente tem que pensar que isso parte da dinâmica do próprio professor. Mas como a própria Tânia disse, essa condição dos pressupostos, do que toca
em especial a área de história, eu preciso pensar que esses pressupostos eles estão diretamente ligados às reflexões e estudos sobre as atuais condições humanas, permeando tanto as singularidades e as diferenças dentro das diversas sociedades hoje existentes. É como sairmos do micro para o macro, né? E não do macro para o micro, como muitas vezes a gente insere determinado conteúdo na sala de aula, né? Os pressupostos metodológicos, eles partem muito mais das condições humanas, e eu estou falando isso da área de história em especial, mas acredito que isso não é muito diferente dos demais componentes curriculares que compõem a área de ciências humanas, né? As metodologias, elas são dos professores, mas o que nós precisamos efetivamente olharmos são essas condições humanas dentro das suas singularidades e diferenças e tentar ajustar isso para a realidade do micro, que é a realidade do estudante, que é a realidade da unidade escolar. Acredito que é isso. Obrigada, Ed, obrigada. A próxima questão é da Ana Paula Gonçalves, de Bragança Paulista, né? A Ana Paula faz uma pergunta interessante, que talvez eu vá pedir a complementação da Helena, tá? A Ana Paula pergunta: gostaria de saber sobre a carga horária dos componentes da área de ciências humanas. Caso o estudante faça a opção de escolher o itinerário de ciências da natureza em suas tecnologias, o número de aulas de ciências humanas irão diminuir consequentemente, certo? Certo, Ana Paula. O que acontece? Os itinerários formativos, eles têm o sentido do quê? De fazer com que o estudante busque aqueles temas, aqueles assuntos que mais digam respeito ao seu projeto de vida. Então, a partir do momento que ele vai para um itinerário de ciências da natureza, ele vai ter mais aulas de química, mais aulas de biologia, mais aulas de física, talvez mais aulas de matemática também, né? Tudo aquilo que responda ao anseio dele, do estudante nesse momento. Já discutimos muito sobre isso, né? E não é acho que assim, não tem o sentido de zerar, né, a carga horária de ciências humanas no itinerário de ciências da natureza, mas com certeza ele terá menos aulas de ciências humanas. Você complementa, Helena? Ou você acha que... Não, deixa só explicar para a professora, né? O nome dela, Tânia? Ana Paula. Paula. Então, Ana Paula, assim, o currículo da etapa do ensino médio ele é composto tanto pela formação básica como para o itinerário. A formação básica vai ser igual para todo mundo. Então, todos os componentes estão garantidos na formação básica. Quando o menino escolhe o itinerário, o jovem estudante escolhe o itinerário, ele vai se aprofundar em uma área de conhecimento, mas não serão todos os estudantes, né? Como a gente colocou lá naquele slide que eu apresentei lá no começo, pode ter itinerários integrados, né? Onde ciências humanas e linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. Então, haverá uma composição das aulas com essa organização. E a escola vai poder oferecer, por exemplo, 2 itinerários integrados. Cada município, né, cada escola, com 2 itinerários. Então, ele pode oferecer 2 itinerários integrados, dependendo do contexto e da característica daquela escola, daqueles jovens. Provavelmente, os itinerários eles vão se constituir com um número menor de estudantes, né? E assim haverá possibilidade da turma ser dividida para que a gente consiga ofertar os itinerários integrados. Então, conforme os projetos de vida dos jovens daquela escola, vão se compondo vários itinerários, e isso acontecerá ano a ano, né? O primeiro ano com uma escolha de itinerário, aí entra no ano seguinte outro, primeira série, que vai ter novas escolhas, novas opções de vida, e assim a escola vai se construindo e se organizando. Então, nós acreditamos que dentro dessa organização haverá espaço para todos os itinerários
e a gente vai discutindo, caso não haja, caso a caso, vamos encontrando soluções. Mas a possibilidade é bem ampla. Obrigada, Ana Paula. Eu acho que essa sua pergunta, ela é uma ansiedade, né? Uma expectativa, né? Que está presente em muitos professores da área de ciências humanas, né? Sempre preocupados com, né, qual é o espaço que as ciências humanas, né, vai ter nesse movimento. Obrigada pela sua pergunta. Então, a pergunta do Juarez, PCNP de Geografia de São Joaquim da Barra. Essa pergunta é para você, Sérgio. A geografia é um grande desafio no século XXI. Como o currículo paulista enfrentou esses novos desafios que emergem diante do processo avassalador da globalização? Questão de todas as habilidades, né? Tudo que foi trabalhado aqui no currículo paulista, elas vêm da base, né? Então, a base dá conta, né, de todas essas questões, né, da globalização, e a gente utilizou as habilidades que estão lá na base. Então, além daquilo que eu falei lá da redução de riscos e desastres, que também é um problema global, né? O currículo dá conta dessas questões, sim. Eu acho que é isso. Se alguém quiser complementar. Eu acho que está tudo certo, né? Posso continuar mais uma? Então, vamos lá. A pergunta do Marcel Gomes, né, da Diretoria de Ensino Sul 1. O Sul 1 está bem ativo aqui nas nossas redes de perguntas e respostas. Bom dia. Basicamente, vejo que o desafio da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é justamente com os estudantes, desenvolver as habilidades e competências para identificar, compreender e aplicar os conceitos. Isso demanda práticas e metodologias incisivas no processo de ensino-aprendizagem. Correto. Pergunto, como fica a questão do cumprimento do conteúdo programático do currículo? O itinerário de Ciências Humanas e Linguagens abre possibilidade maior do foco em desenvolver habilidades e competências? Sim, Marcelo, né? O que eu entendo aqui é que todo o processo de ensino-aprendizagem, né, dentro que você citou do itinerário de Ciências Humanas e Linguagens, nós pensamos naquele movimento, naquele modelo que foi mostrado pelo Sérgio e que está lá, disponível para todos lerem, né? Como é que vai ficar esse movimento ali, né? Nós colocamos as habilidades de ciências humanas, nós colocamos as habilidades de linguagens e tentamos fazer uma articulação lá naqueles pressupostos metodológicos. Se nós conseguimos fazer isso, se nós conseguimos fazer essa articulação nessa primeira versão, isso são vocês que vão dizer, né? O que vocês viram e que nós não vimos? O que nós colocamos lá e que vocês entendem que que não vai dar certo, que vai ser um empecilho, ou que pode ser aprimorado, né? Então, assim, você fez a pergunta muito interessante, porque é isso que nós esperamos que vocês vejam. Várias perguntas aqui, elas fazem essa referência que você está falando, né? Como vai ser essa metodologia? Essa metodologia, ela tem como referência todos aqueles documentos, os pressupostos metodológicos que estão lá, estão referenciados em todos aqueles documentos que foram citados aqui, que são as diretrizes curriculares, a Base Nacional Comum Curricular e a BNCC, mais especificamente aquele artigo 35 que eu mencionei para vocês. Então, ali está posto o que nós acreditamos, neste primeiro momento, que vai ser uma resposta, né? Mas e aí? Você acha que aquilo lá dá um caminho? Aquilo que está posto ali dá uma resposta que o professor precisa? Gente, é fundamental, de novo, a participação de vocês, porque esse currículo, ele só vai ter a qualidade que todos esperam dele se todos forem lá e colocar o
o seu dedinho, né? E ainda mais ciências humanas. Cadê a nossa análise crítica, né? Diversa, ampla e profunda, certo? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que a gente pode já ir encerrando, né, por conta do avançar das horas, do tempo, e eu reforço que todas as perguntas nós vamos estar respondendo, categorizando, é lógico, porque geralmente em cada VC a gente está recebendo mais de 400 perguntas, então a gente vai criando categorias das perguntas mais semelhantes e respondendo, então vocês terão acesso a essas questões lá no site da EFAP, consulta pública do ensino médio, vão estar lá, né? Nós não prometemos para hoje, né, equipe, mas tão breve a gente consiga estar respondendo, vai estar, as respostas estarão lá. E essa não é a nossa última conversa, né? Isso é mais importante. Sim. Vamos dar continuidade a essa conversa até que todas as dúvidas estejam esclarecidas, até que a gente consiga colocar esse currículo na prática em cada uma das escolas, acontecendo para todos os nossos estudantes. Então, nós temos aí ainda um tempo, a implementação começa a partir do ano que vem, e nós temos um tempo, então, para estar desenvolvendo, conversando e tirando todas as dúvidas. Ok? Então, eu finalizo essa conversa, depois eu passo a palavra para todos vocês finalizarem, mas, assim, agradecendo a participação de todos, a contribuição da equipe, a contribuição de todas as diretorias de ensino, né, em nome dos dirigentes, dos supervisores, de todos os PCNPs, os diretores e todos os nossos professores que contribuem e que estão sempre presentes todas as vezes que nós os chamamos e que conclamamos a participação de todos. Muito obrigada e contamos sempre com a colaboração de vocês. A nossa equipe central não existe sem vocês aí na ponta, e nós gostaríamos, né, em nome do secretário, agradecer imensamente sempre a participação de todos. Agradecer também a equipe, né, dos redatores, dos coordenadores, que sempre presentes e super envolvidos na elaboração dessa primeira versão, né, de toda a COPED, o DCGEB, que participou, de todos os centros envolvidos, né, para a gente buscar a solução e fazer esses primeiros desenhos. Então, muito obrigada a todos. Eu passo a palavra para a Tânia. Um bom dia. Bom dia, Helena. Obrigada pelas suas palavras, pela sua participação. A nossa querida âncora, né, que sempre intervém nos momentos necessários. É sempre bom ter um âncora assim, sempre tão participante. Muito obrigada, Helena. Obrigada aos redatores, Emerson, Érica, Sérgio, Clarissa, Ed, né? E eu agradeço principalmente a todos aqueles que participaram, que mandaram perguntas, que estão envolvidos nesse processo que é tão importante. E, mais uma vez, convido a todos a participarem, a olhar o documento, não é só responder o questionário, mas olhar o documento e participar de fato. Esperamos com muita ansiedade toda essa contribuição que vem aí de todos vocês, né? E, bom, enfim, passo a palavra para os redatores para falar o seu tchauzinho e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até tchau, a próxima. Érica. Fiquem em casa e participem da consulta pública. É isso aí, Sérgio, disse tudo. Fiquem em casa e participem da consulta pública. A gente precisa da participação de todos. Valeu, galera. Muito obrigado.